Oi meninos, boa tarde. Aula 5, vamos continuar falando sobre as regras para o emprego do pronome relativo e agora nós vamos falar sobre o pronome qual. O pronome qual é um pronome variável e ele pode ser flexionado em o qual, a qual, os quais e as quais, certo? Ele concorda em gênero e número com o substantivo ao qual ele se refere, certo? Então, assim como os outros pronomes relativos, ele faz referência a um termo dito anteriormente, porque todo pronome relativo serve para isso, para você não repetir o termo que foi dito anteriormente, certo? Unindo duas orações. Então, olha só, o nono ano é uma classe, os mais espertos estão nesta classe, verdade. O nono ano é uma classe a qual estão os mais espertos. Nesse caso aqui, eu poderia colocar onde também, tá? Porque classe indica lugar. Se antes do pronome o qual, a qual, os quais, as quais for usada a preposição a, então nós temos uma ocorrência de crase, ou então combinação de artigo com preposição, certo? Lembra que na aula 4 eu disse para vocês, antes do pronome quem não se usa crase, usa preposição, mas não usa crase. Aqui, antes do pronome quais ou a qual, usa-se, pode usar a crase, porque usa-se preposição e ela pode ser crase. Só para lembrar, crase é a junção do artigo com o a preposição. Aí temos o resultado do a com aquele acento torto, porque o acento agudo é para cá, o crase é para cá, certo? É o indicativo do acento grave. A combinação é, por exemplo, o a artigo com o o, o a preposição com o artigo e vira ao. Inclusive, se você tiver dúvida se antes de uma palavra usa crase, você pega aquela palavra e passa para o masculino. Se você vai usar ao, ela precisa de crase, certo? Por exemplo, vou à casa da Leandra. Já estou na casa dela, mas vou à casa da Leandra. Vou ao parque. Olha, então vou à casa tem crase, porque ao parque combinou o a, preposição, com o o, artigo, certo? Dúvidas? A palavra está no feminino. Vai usar crase ou não? Passo para o masculino. Se precisou do ao, eu uso crase. Essas são as aulas, não podemos ficar sem postar. Ficou errado aqui, tá, gente? É postar. Postar as aulas. Essas são as aulas as quais não podemos ficar sem postar. Não usou crase. Essa é a aula. A Léo se referiu a essa aula. Essa é a aula a qual a Léo se referiu. Já tem crase. Então, quando é que se usa e quando não usa crase? Vamos descobrir agora. Nós vamos usar crase dependendo do verbo. Lembra da transitividade do verbo que nós estudamos no 7º e no 8º ano? O verbo transitivo indireto é aquele que exige preposição obrigatória. Se o verbo é transitivo indireto, automaticamente, antes do pronome relativo a qual, as quais, vai ter crase. São normas às quais todos os alunos devem obedecer. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Verbo transitivo indireto, então tem crase. Esta foi a conclusão a qual ele chegou. Quem chega, chega em algum lugar com preposição, então tem crase. Várias alunas, às quais ele fez perguntas, não souberam responder nenhuma das questões. Quem pergunta, pergunta algo, mas pergunta para alguém. Para preposição, portanto, usa-se crase. A sessão a qual assisti estava vazia. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Preposição, portanto, usa-se crase, certo? Muito obrigada e até a próxima aula.